Mantenha o equilíbrio entre mistério, curiosidade e clareza. Você já imaginou que o ser humano, em sua busca insaciável por poder, poderia inventar formas tão cruéis de destruição? E quando falamos de destruição em massa, um dos maiores exemplos disso são as armas químicas. E esses agentes invisíveis, silenciosos e letais que têm sido responsáveis por horrores indescritíveis ao longo da história. E você talvez tenha ouvido falar de algumas delas: gás mostarda, sarin, VX. Mas será que você conhece realmente o impacto dessas armas? Como elas surgiram e o que elas são capazes de fazer ao corpo humano? Bem, prepare-se, porque hoje vamos explorar as armas químicas mais mortais que já existiram, e você não vai acreditar em tudo o que aconteceu. Agora, antes de começarmos, um aviso: o que você verá aqui não é para qualquer um. As imagens podem ser perturbadoras, e os efeitos dessas armas vão fazer você repensar a ideia de poder. Se você tem um estômago forte e está preparado para aprender sobre o que o ser humano foi capaz de criar para derrotar seus inimigos, então continue comigo. Ah, e uma última coisa antes de começarmos: fique atento até o final, porque temos um final inesperado, algo que vai mudar a maneira como você vê a guerra e a história da humanidade. Agora, vamos lá. Nossa primeira parada leva você diretamente ao campo de batalha da Primeira Guerra Mundial, um dos momentos mais trágicos da história. Aqui, os soldados estavam lutando em trincheiras, enterrados em buracos no chão, sujos e exaustos. Mas havia algo mais do que apenas balas e metralhadoras que os matavam lentamente. E acredite, era muito pior do que uma bala. Eu estou falando do gás mostarda. O temido gás de mostarda. Embora o nome possa parecer algo inofensivo, você logo verá o quanto ele era devastador. O gás mostarda não é um gás, na verdade. Surpreendentemente, ele é um líquido oleoso e viscoso e muito persistente, capaz de cobrir o campo de batalha por dias. Mas o que o tornava ainda mais letal era o fato de que ele se espalhava rapidamente após os ataques com artilharia. Imagine uma explosão, mas em vez de poeira ou fragmentos, uma nuvem de veneno se espalha pelo ar, envolvendo tudo em seu caminho. Os soldados, desesperados, tentavam fugir, mas o gás, mais pesado que o ar, caía diretamente sobre eles, entrando pelos pulmões e causando danos irreversíveis. Quem se expunha ao gás sofria queimaduras graves na pele e nas vias respiratórias. Seus olhos começavam a arder como se estivessem sendo consumidos por fogo. E se isso fosse o suficiente para você ficar sem ar, você morreria lentamente, asfixiado. Uma morte horrível, agoniante e uma forma cruel de tirar a vida de alguém. Mas o gás mostarda não foi o único agente químico usado nessa guerra. Outro gás, o cloro, também foi amplamente utilizado, causando a morte de milhares. Mas mesmo com sua letalidade, o cloro estava longe de ser o pior dos químicos utilizados na Primeira Guerra Mundial. O pior estava por vir, e ele apareceu na forma do fasgênio. Fasgênio, um nome estranho, certo? Mas acredite, este composto estava prestes a se tornar um dos maiores pesadelos químicos da história. Ao contrário do gás mostarda, o fasgênio era invisível. Isso significa que quando os soldados o inalavam, não havia sinal imediato do que estava acontecendo. Eles não viam a nuvem tóxica, não sentiam o cheiro. Então, o que acontecia era que ao respirar o fasgênio, a pessoa ficava sufocada, sem saber por quê. O que tornava ainda mais terrível era que o fasgênio causava danos aos pulmões, e o efeito não era imediato. Nos primeiros minutos, você se sentiria bem, mas à medida que o gás tomava conta de seu sistema, seus pulmões começavam a se fechar. A respiração se tornava cada vez mais difícil. Em poucas horas, o soldado estava em completa falência respiratória. Uma morte lenta, sufocante, que deixava todos desesperados e sem saber como escapar. Agora, não pense que as coisas melhoraram com o tempo. Em vez disso, a história das armas químicas se tornaria ainda mais perturbadora.
A nossa próxima parada nos leva até a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha estava desenvolvendo suas próprias armas químicas. E aqui entra o sarin, um gás tão letal que sua produção foi restringida devido ao seu potencial devastador. O sarin é um agente nervoso, o que significa que ele ataca diretamente o sistema nervoso do corpo humano. Ele interrompe a comunicação entre os nervos e os músculos, fazendo com que a pessoa perca o controle total do seu corpo. A morte é rápida, muito rápida. Em menos de 1 minuto, quem for exposto ao sarin começaria a ter convulsões, incapaz de respirar, e a morte aconteceria de forma brutal e inevitável. Mas o sarin não foi o último grande pesadelo químico. Muito pior ainda estava por vir. Durante as décadas seguintes, os cientistas criariam compostos ainda mais mortais. E um desses compostos foi o VX, um líquido escuro, oleoso, quase imperceptível aos olhos humanos, mas capaz de matar uma pessoa em questão de minutos com uma simples gota. O VX é, sem dúvida, um dos químicos mais letais já desenvolvidos. Ele age rápido no sistema nervoso, paralisando os músculos e interrompendo a respiração. O que é ainda mais assustador sobre o VX é que ele pode ficar ativo por dias em superfícies, esperando para matar aqueles que tiverem a infelicidade de entrar em contato com ele. E, como se não fosse o suficiente, o século XX ainda nos trouxe mais um pesadelo químico: o agente Novichok. Desenvolvido pela União Soviética, os Novichoks são alguns dos agentes nervosos mais poderosos já criados, muito mais potentes do que qualquer outro composto químico anteriormente conhecido. Eles foram desenhados para serem quase impossíveis de detectar e, ao mesmo tempo, extremamente eficazes em matar. Hoje, esses agentes continuam a ser usados como turras de assassinato e repressão política, e os efeitos da sua utilização são devastadores. Com toda essa história, fica claro que a humanidade tem sido capaz de criar formas de destruição que ultrapassam qualquer imaginação. Mas o que mais me surpreende é como essas armas continuam sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas até hoje. E se você achava que os piores dias de armas químicas tinham ficado para trás, talvez seja a hora de repensar. E agora eu quero saber de você. O que pensa sobre tudo isso? Como a humanidade foi capaz de criar tais monstros? Deixe seus comentários abaixo. Quero saber sua opinião sobre essas armas e o que elas nos dizem sobre o futuro da guerra. Não se esqueça de dar um like se você aprendeu algo novo e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como esse. O mundo está cheio de histórias incríveis e nós estamos aqui para desvendá-las. Nos vemos no próximo vídeo.